ouro não tem cheiro de sangue, mas mancha a alma para sempre. É isso que eles não contam. Eles mostram a foto do meu filho na televisão. Chamam de monstro, de traficante. Mas não mostram o terno e a gravata que pagou pela encomenda. A história que vou contar não é sobre o crime. É sobre o preço. Se o que eu disser aqui tocar você, de alguma forma, me segue e comenta. Porque o silêncio já me custou caro demais. A Globo disse que meu filho mandou matar o delegado. E ele mandou. O que eles não disseram é quem assinou o cheque. O ouro que pagou por aquela vida não foi garimpado no nosso morro. Não. Ele veio de Brasília, em mala de couro, com cheiro de perfume caro e de impunidade. Vocês veem o bandido, o Sombra, do Complexo do Alemão. Eu ainda vejo o Rael, o menino que tinha medo de trovão e que eu ensinei a temer a Deus. O diabo. Ele não apareceu com chifres e tridente. Ele chegou de carro blindado, com um sorriso branco e a promessa de resolver tudo. Meu filho aprendeu com ele o preço de uma alma. E eu, a mãe dele, aprendi que o inferno é só uma sala com ar-condicionado onde se decide quem vive e quem morre. E o meu menino, ele foi só o peão num tabuleiro muito maior do que a nossa laje, do que a nossa viela. Tudo começou com um barulho, um baque surdo no meio da noite. Era o pai do Rael, caído no chão da sala, com a mão no peito e o ar faltando. Aquele som, o som de um corpo pesado contra o nosso piso barato, foi o gatilho. No posto do SUS, a humilhação, o cheiro de desinfetante misturado com desespero, a fila de gente doente, o médico cansado que nos olhou como se fôssemos um número. Mais um problema que ele não podia resolver. Eu vi nos olhos do Rael, com 16 anos, a raiva virando uma coisa fria, dura. Ele viu meu desespero, minhas lágrimas silenciosas enquanto eu implorava por um atendimento que não vinha. Ele viu o pai dele, um homem que trabalhou a vida toda, se apagando numa maca enferrujada. Naquela noite, ele não era o Sombra. Ele era só um menino vendo o pai morrer por descaso. Foi ali que ele aceitou o primeiro trabalho, para o movimento. Não foi por tênis de marca ou por um cordão de ouro. Foi por um marca-passo. O primeiro dinheiro que entrou em casa, sujo de pólvora e medo, comprou o aparelho que fez o coração do meu marido voltar a bater no ritmo certo. Eu segurei aquelas notas, sentindo o calor do corpo do meu filho nelas. E paguei. Naquele momento, eu não salvei só meu marido. Eu assinei o contrato. Validei o caminho do Rael. Eu comprei um coração e vendi a alma dele. A lembrança que me assombra é a dele. Aos 7 anos, chorando abraçado em mim na virada do ano. Os fogos de Copacabana, que para todo mundo eram festa. Para ele, eram o som da guerra. Ele tremia, escondia o rosto no meu ombro. Anos depois, eu o vi na sala, o radiocomunicador na mão, dando ordens com a mesma voz que um dia me pediu colo. A frieza com que ele falava em códigos era mais assustadora que qualquer grito. A primeira vez que o crime se tornou real, palpável, foi quando ele chegou em casa com aquilo. Não era dinheiro, não era um fuzil encostado na parede, que minha mente já tinha aprendido a ignorar, a transformar em ferramenta. Era uma barra de ouro, pequena, mas pesada como um caixão. Ele a jogou na nossa mesa da cozinha, ao lado do pão e da garrafa de café. O brilho dela ofuscava a toalha de mesa bordada que foi da minha mãe. Eu olhei para aquele objeto, frio, sem vida, mas valendo mais do que tudo que a gente já tinha sonhado em ter. Senti o gosto amargo da bile subir pela minha garganta. Corri para a pia e vomitei. Vomitei o café, o pão, a dignidade. Era o meu corpo expulsando a verdade que a minha mente tentava negar. Aquele ouro não era riqueza, era uma lápide. O atestado de óbito da inocência do meu filho, e talvez da minha também. O conforto que o dinheiro comprava era uma ofensa. Uma geladeira nova, de 2 portas, que fazia gelo sozinha, mas que eu abria e não sentia fome.
Um ar-condicionado que gelava o quarto, mas não aliviava o calor do inferno que a gente vivia. Rael me trazia presentes que eu recusava. Ele comprou um anel de ouro, que eu guardei no fundo da gaveta, junto com as fotos do batizado dele. Era uma gaiola de ouro, e eu estava presa nela. Ele me proibia de visitar minha irmã em Bangu. É pro seu bem, mãe. Segurança. Segurança. Que ironia. Ele me trancava em casa, cercada de luxo que eu não queria, enquanto ele saía para a guerra que pagava por tudo aquilo. A casa, que sempre foi meu refúgio, virou um cofre, e eu era o tesouro que ele protegia, o último pedaço de humanidade que ele achava que ainda tinha. Mas cada parede nova que ele pintava parecia mais com a de uma cela. Então, um dia, o diabo veio tomar café. O doutor, o deputado estadual, subiu o morro. O carro blindado, preto e brilhante, parou na entrada da viela como uma nave alienígena. Os seguranças dele, com seus ternos alinhados, pareciam mais assustadores que os meninos de fuzil na esquina. O respeito que o morro inteiro tinha pelo meu filho se desfez em segundos. Todos abaixaram a cabeça. Não para o Sombra, mas para o homem que o controlava. Eu servi o café. Minhas mãos, as mesmas que faziam merenda para as crianças da creche, tremiam ao segurar a xícara de louça que eu só usava em ocasiões especiais. Ele estava na minha casa. O homem que falava em lei e ordem na TV. O mesmo que financiava o caos. Rael, o temido líder, o Ira Sombra, estava de pé, de cabeça baixa, respondendo a tudo com sim, senhor. Não, senhor. Ele era um menino de novo, levando bronca do diretor da escola. Naquele momento, na minha cozinha pequena e obsessivamente limpa, a hierarquia do mal ficou clara. Meu filho era só um gerente, um funcionário de alto escalão, mas ainda assim, um funcionário. O verdadeiro dono do movimento não usava chinelo e bermuda, não morava na favela. Ele usava terno italiano, bebia meu café barato e decidia o destino de centenas de vidas antes de voltar para a sua mansão na Barra da Tijuca. Eu estava ali, fingindo limpar o balcão, a testemunha invisível daquela reunião. Eu não entendia as palavras, os códigos, as planilhas que eles olhavam, mas eu entendia o silêncio. Eu entendia a postura do meu filho, o corpo dele, sempre tenso e pronto para o combate. Estava encolhido. Ele não era o predador. Ali, na minha frente, ele era a presa. E o doutor era o caçador que apenas verificava o estado da sua armadilha. Depois veio a notícia da morte do delegado. Os jornais, a televisão, todos gritavam o nome do Rael. No morro, os meninos dele comemoravam. Tiros para o alto, funk no último volume, festa na laje. Eles celebravam uma vitória, uma demonstração de força. Para eles, era um troféu. Para mim, era mais um prego no caixão do meu filho. Eu tranquei a porta, fechei a janela, mas o som daquela festa macabra invadia a casa. Encontrei Rael no quarto. Não havia comemoração no rosto dele. Ele estava sentado na cama, em silêncio, limpando metodicamente seu fuzil, peça por peça. O cheiro de graxa e pólvora impregnava o ar. Seus olhos estavam vazios, distantes. Ele não estava ali. A alma dele tinha saído do corpo naquele dia, junto com as balas que mataram aquele homem. Ele segurava a arma com a mesma concentração que, anos antes, usava para montar seus carrinhos de brinquedo. Aquele silêncio era mais ensurdecedor que os tiros lá fora. Eu vi que ele não sentia orgulho, nem poder. Ele sentia nada. O menino que chorava com medo de fogos de artifício tinha morrido. Em seu lugar, havia apenas uma casca, um soldado cumprindo ordens. O doutor não tinha matado apenas um delegado. Ele tinha matado o meu filho. Deixou o corpo para eu cuidar, mas levou a alma como pagamento. Num ato de desespero, peguei uma das barras de ouro que ele guardava no fundo do saco de feijão, ao lado da imagem de São Jorge. Levei até ele. A barra estava fria na minha mão.
Vamos embora, meu filho, eu implorei. Vamos para o Ceará, para a terra da sua avó. A gente começa de novo. Ninguém precisa saber. Eu estava disposta a esquecer tudo, a viver com aquele dinheiro sujo, contanto que ele estivesse vivo. Ele olhou para o ouro na minha mão e depois para mim. E então ele riu. Não foi uma risada de alegria, nem de deboche. Foi o som mais triste que eu já ouvi. Um som quebrado, oco. Mãe, ele disse, com a voz cansada. A senhora não entende. Essa gente não tem fronteira. A coleira deles alcança qualquer lugar do Brasil. Não existe fuga. Só existe o próximo trabalho, a próxima ordem. Naquele momento, eu entendi a dimensão da nossa prisão. Não era o morro, não eram as vielas. Era o sistema. Um sistema invisível, com tentáculos longos e poderosos que alcançavam tudo e todos. O ouro não era uma chave para a liberdade. Era o cadeado. Cada barra daquelas era mais um elo na corrente que prendia meu filho. E a mim, a eles. A esperança morreu ali, naquele quarto com cheiro de óleo de arma. A prova final, o checkmate, veio semanas depois, na forma de um telefonema. Era o doutor. A voz dele era calma, quase paternal. Ele não falou de negócios, não falou de violência. Ele me ligou para dar os parabéns. Tinha conseguido uma vaga para a minha neta, a filha do Rael, numa das escolas mais caras da Barra da Tijuca. Uma escola bilíngue, com piscina e aulas de equitação. O paraíso. É bom saber que a menina está segura, não é, Lúcia? Ele disse. Uma educação de primeira, longe de toda essa confusão. Não era uma gentileza, era uma sentença. A ameaça não podia ser mais clara. Ele não estava oferecendo um futuro para a minha neta. Estava tomando ela como garantia. Ele a colocou numa gaiola de ouro, ainda mais sofisticada. Uma onde ela estaria sempre ao alcance dele, como um lembrete do nosso lugar. Meu corpo gelou. Eu segurava o telefone com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. Eu não conseguia responder. O que eu poderia dizer? Ele tinha a minha família, tinha o meu filho pela coleira e, agora, tinha a minha neta pelo futuro. A guerra não era mais na rua, com fuzis e caveirões. Era ali, naquela ligação, com palavras mansas e ameaças veladas que nenhuma polícia investigaria. A partir daquele dia, a casa ficou ainda mais silenciosa. Rael parecia um fantasma. Ele entrava e saía, mas seus olhos não viam nada. Ele tinha aceitado seu destino. Ele sabia que era um homem morto andando. A única coisa que o mantinha de pé era saber que a filha estava segura, mesmo que essa segurança fosse a nossa prisão definitiva. Ele a via nos fins de semana. A menina chegando com seu uniforme impecável, falando palavras em inglês que ele não entendia. Eu limpava a casa, esfregava o chão, lavava a roupa, cozinhava. A rotina era a única coisa que me impedia de enlouquecer. Uma vez, encontrei uma mancha de graxa de fuzil na toalha de mesa bordada, que foi da minha mãe. Fiquei horas, de joelhos, esfregando com escova e sabão de coco, como se, ao tirar aquela mancha, eu pudesse limpar a honra da nossa família, apagar o caminho que tínhamos trilhado. Mas a mancha, como a nossa culpa, nunca saía por completo. O toque do celular, de trabalho, do Rael, era meu gatilho de pânico. Não era um toque comum. Era uma música eletrônica curta e agressiva. Toda vez que aquele som rasgava o silêncio da casa, meu estômago gelava. Eu sabia que do outro lado da linha não estava um amigo, mas o capataz, o doutor, com uma nova ordem, uma nova sentença de morte para alguém. E cada toque era um passo a mais do meu filho em direção ao seu próprio fim. E o fim chegou. Não foi numa grande operação, com helicópteros e câmeras de TV. Foi numa noite quieta, numa viela escura. A versão oficial foi: troca de tiros durante uma patrulha de rotina. Uma mentira conveniente, limpa. Eles disseram que ele resistiu à prisão. Rael não resistia a mais nada há muito tempo. Ele foi executado.
Uma queima de arquivo. Uma peça descartada do tabuleiro quando ela não era mais útil. Eu não chorei no enterro. As lágrimas tinham secado. Eu olhei para o caixão fechado e só conseguia pensar no menino de 7 anos com medo dos fogos. Onde ele estava? Quem era aquele homem que eles estavam enterrando? O Nator Sombra. Estava ali, mas o meu Rael, o meu filho, já tinha morrido há muito tempo, na minha cozinha, quando me olhou com aqueles olhos vazios e disse que não havia fuga. Hoje, eu vivo com a minha neta. A pensão chega todo mês. Um depósito anônimo, pontual. Dinheiro do doutor. O dinheiro que comprou a vida do meu filho. Eu uso esse dinheiro para pagar a escola de elite dela, para comprar seus livros, seu uniforme. Eu a vejo crescer, se tornando uma moça educada, inteligente, que não conhece o cheiro de mofo e pólvora. Ela é a minha bênção e a minha maldição. O doutor, ele não foi apenas reeleito. Ele virou ministro da Justiça. Eu o vejo na televisão, falando em combater o crime, em endurecer as leis. Ele usa o fantasma do meu filho e de tantos outros meninos como palanque. Ele construiu sua carreira em cima dos corpos que ele mesmo mandou para Astakova. E o Brasil o aplaude. O herói que luta contra os monstros que ele mesmo cria e alimenta. Meu filho virou um número na estatística de violência. Uma foto num arquivo antigo da polícia. O doutor virou Vossa Excelência. E eu virei a guardiã de um segredo sujo. O ouro comprou tudo. A morte do delegado, a carreira do político, a educação da minha neta. E comprou o meu silêncio. Pelo menos, até agora. Porque o silêncio também tem um preço. E eu não aguento mais pagar. Eles dizem que a justiça é cega. Não é, não. Ela só tem um preço. E, no Brasil, esse preço quase sempre se paga em ouro ou em sangue. A história do meu filho não é única. Existem milhares de Lúcias e de Raels por aí, presos no mesmo jogo, controlados pelos mesmos doutores de terno e gravata. A única diferença é que a maioria se cala para sempre. A arma que matou o delegado tinha as digitais do meu filho, mas a ordem veio de uma caneta que assina leis. O corpo enterrado foi o dele, mas a alma vendida foi a de uma nação inteira, que prefere acreditar na mentira fácil do bandido do morro do que na verdade complexa do monstro do Congresso. Eles querem que você odeie o peão, para nunca olhar para a mão que move o rei. Eu sei que falar pode me custar a vida, pode custar o futuro da minha neta, mas o que é a vida quando você já perdeu a alma? Eu olho para a foto do Rael, com 7 anos, sorrindo sem um dente na boca, e eu devo isso a ele. Devo a ele que o mundo saiba que ele não era o começo da história. Ele era o fim. O resultado de uma conta que nunca fecha. Eu não peço justiça, porque sei que ela não virá. Não para gente como nós. Eu peço apenas que vocês ouçam. Que quando virem a próxima manchete sobre um traficante morto em confronto, vocês se lembrem de mim. Lembrem-se que por trás de cada monstro existe uma mãe que um dia o ensinou a rezar e um sistema que o ensinou a matar. Aquele ouro, pesado e frio, ainda assombra minhas noites. Às vezes, eu sonho que estou tentando lavar as mãos, mas elas estão sempre sujas, não com sangue, mas com um pó dourado que nunca sai. É o pó da riqueza que o Brasil é construído em cima. A riqueza que nasce da nossa miséria, da nossa dor e do nosso silêncio. Meu nome é Lúcia. Eu sou a mãe de um monstro. E esta é a verdade que o ouro comprou, mas que a minha consciência não me deixa mais vender. Se esta história serviu para alguma coisa, se ela abriu seus olhos nem que seja um pouco, compartilhe. Não por mim, mas por todos os outros Raels que ainda estão vivos, com uma arma na mão e uma coleira invisível no pescoço. Vocês chamam meu filho de monstro. A televisão, os jornais, os comentários na internet repetem o apelido dele, Sombra, como se ele tivesse nascido assim, saído do meu ventre com um fuzil na mão. Eu chamo de vítima.
Uma vítima que aprendeu a matar para não morrer de miséria, para não ver a família morrer de descaso. A história que eu vou contar não é para limpar o nome dele. O sangue não sai com água e sabão. É para sujar o nome de quem realmente deu a ordem. A mão que vocês viram na foto da perícia, segurando a pistola que matou o delegado, é a mesma mão que segurava meu dedo com força quando tinha medo do escuro, quando o barulho dos fogos no Ano Novo parecia o fim do mundo. Ele escondia o rosto no meu vestido, tremendo, e eu cantava para ele dormir. Vocês veem o monstro de 19 anos. Eu ainda vejo o menino de 7 que só queria o meu colo. A diferença entre um e outro tem um preço, e foi pago em ouro. O diabo não apareceu aqui na viela com chifres e um tridente. Ele subiu o morro de carro blindado, com terno de grife e um sorriso que valia mais que a nossa casa. Ele não ofereceu poder, não ofereceu riqueza. Ele ofereceu algo muito mais perigoso: dignidade. Ele olhou para o meu filho, um menino revoltado com a vida que a gente levava, e mostrou um atalho que passava por cima de corpos, mas que levava a um lugar onde a gente não era mais invisível. Então, sim, meu filho mandou matar um homem. Ele puxou o gatilho figurativo que a mídia tanto adora mostrar. Mas a arma já estava carregada, engatilhada e apontada há muito tempo. E quem fez tudo isso não foi um menino do Complexo do Alemão. Foi um homem poderoso, um doutor, que hoje pede o seu voto. Meu filho foi só o peão num tabuleiro sujo. E eu, a rainha que viu o rei ser capturado e não pôde fazer nada. E essa guerra começou bem antes do primeiro tiro. Tudo começou com um barulho. Um baque surdo no meio da noite, que rachou o silêncio da nossa casa. Era o pai do Rael, caído no chão da sala, com a mão no peito e o ar faltando nos pulmões. Aquele som, o som de um corpo pesado contra o nosso piso de cimento queimado, foi o gatilho para o nosso inferno particular. Rael, com seus 16 anos, ficou paralisado na porta do quarto, vendo o homem que o ensinou a soltar pipa se afogar em terra firme, e eu só conseguia gritar o nome dele. No posto do SUS, a doença do meu marido virou humilhação. O cheiro de desinfetante barato tentava, em vão, esconder o odor do desespero que pairava no ar. Éramos só mais um corpo numa maca enferrujada no corredor, esperando por um médico que tinha o cansaço do mundo nos olhos. Ele nos olhou como se fôssemos um erro na papelada, um problema a mais. Eu implorei por um atendimento, por um pingo de atenção, e vi o rosto do Rael se fechar, endurecer a cada negativa que eu ouvia. Foi naquele corredor frio que eu vi meu menino morrer. Ele não chorou. A tristeza nos olhos dele virou outra coisa. Uma coisa dura, gelada como o metal de uma arma. Ele olhou para o pai, depois para mim, para o meu rosto molhado de lágrimas que eu nem sentia mais escorrer. Ele viu a nossa derrota. Sem dizer uma palavra, ele se virou e saiu. Não foi um ato de rebeldia de adolescente. Foi uma decisão. Ele foi encontrar os meninos do movimento. Ele foi trocar a alma dele pela vida do pai. Ele voltou de madrugada. Os olhos dele tinham envelhecido 10 anos em poucas horas. Ele não me abraçou. Apenas abriu minha mão e colocou um bolo de notas de 50 e 100 reais. O dinheiro estava quente, como se ainda guardasse o calor do corpo dele. "É para o pai! Resolve!" ele disse, com uma voz que não era mais a dele. Naquele momento, eu não salvei só meu marido com aquele dinheiro sujo. Eu assinei a sentença do meu filho, validei o caminho dele, comprei um coração e vendi uma alma. A primeira coisa que o dinheiro comprou não foi um remédio, foi uma geladeira. Uma Brastemp branca, de 2 portas, que chegou num caminhão e mal passou pela nossa porta. Os meninos do movimento a subiram pela escada, suando, tratando-a como um troféu. Ela ficou ali, no canto da cozinha, zumbindo um som baixo e constante. Um som que a nossa geladeira antiga, amarela e barulhenta, nunca fez. Era o som do silêncio sendo comprado.
da nossa pobreza sendo substituída por algo frio, eficiente e sem alma. Eu abria aquela porta e o ar gelado trazia um cheiro que não era nosso. Cheiro de fartura, iogurte grego, queijo prato, picanha embalada a vácuo. Coisas que eu só via nos comerciais da televisão. Mas meu estômago revirava. Eu olhava para aquela comida toda e sentia o gosto amargo da bile na garganta. Cada pote de iogurte parecia um cartucho de bala. Cada pedaço de carne tinha o peso de uma vida. A geladeira estava sempre cheia, mas eu nunca tive tão pouca fome. Rael trazia. Eu arrumava um lugar. Ele nunca dizia de onde vinha. E eu nunca perguntava. Era o nosso pacto de silêncio. A televisão nova, de tela plana, que ele instalou na parede da sala, era maior que a nossa janela. Eu limpava a tela dela com um pano úmido toda manhã, tirando a poeira, como se estivesse limpando minhas próprias digitais da cena de um crime. Eu via as notícias de violência ali, naquela tela brilhante, e fingia que não tinham nada a ver com a gente. Os remédios do meu marido agora vinham na caixa certa, com o nome do laboratório chique. Ele respirava melhor, até voltou a sorrir, e cada sorriso dele era uma facada no meu peito. Eu me lembrei do Rael pequeno, queimando em febre, e eu só podendo dar um xarope barato da farmácia popular e um chá de boldo. Agora, a saúde de um homem era paga com a desgraça de outros. Eu estava curando meu marido com um veneno que matava meu filho aos poucos. A casa nunca esteve tão limpa. Eu gastava o dinheiro que o Rael me dava em Veja, em Cif, em água sanitária. O cheiro de cloro e desinfetante virou o perfume do nosso lar. Uma tentativa desesperada de purificar o ar, de matar os germes da culpa. Eu esfregava o chão de joelhos, com uma força que vinha da raiva, do medo, como se, ao arrancar a sujeira do piso, eu pudesse arrancar a mancha que estava na nossa alma, no nosso nome. O dinheiro não trouxe sorriso para o rosto do meu filho. Pelo contrário, ele ficou mais quieto, mais assombrado. Ele sentava no sofá novo que comprou, macio como uma nuvem. Mas o corpo dele estava sempre duro, tenso, pronto para saltar. Ele não assistia à televisão. Ele olhava para a tela desligada, vendo o próprio reflexo. O menino que amava soltar pipa no alto do morro, agora vivia trancado, olhando o mundo pela fresta da janela, como um bicho acuado. A gente se acostuma com o absurdo. Vocês sabem? A gente aprende a conviver com o monstro debaixo da cama, contanto que ele pague as contas. Eu comecei a aceitar aquela vida, a normalizar a geladeira cheia e o olhar vazio do meu filho. Foi meu grande erro, porque eu achava que aquele conforto era o preço final. Mal sabia eu que aquilo não era o pagamento. Era só a primeira parcela de uma dívida que logo seria cobrada em sangue. Então, um dia, o diabo veio tomar café. Não foi uma metáfora. Não foi um delírio. Ele subiu o morro num carro blindado, preto e brilhante, que parecia uma barata de metal no meio das nossas casas, sem reboco. O carro parou na entrada da viela, e o silêncio que ele causou foi mais alto que qualquer tiro. O funk parou. As crianças pararam de correr. O morro inteiro prendeu a respiração, esperando para ver quem era o dono daquele poder todo. Um poder que calava até o nosso barulho. Os meninos que trabalhavam para o Rael, os mesmos que andavam de fuzil no peito e não abaixavam a cabeça para ninguém, muito menos para Poilworm, para a polícia, encolheram. Eles abriram caminho, quase se encostando nas paredes, como se o ar ao redor daquele homem fosse sagrado ou venenoso. O doutor desceu do carro, terno cinza, sapato italiano, um relógio no pulso que valia mais que a minha vida inteira. E ele caminhou em direção à minha porta, como se fosse o dono do chão que pisava. E talvez ele fosse. Ele entrou na minha casa, na minha sala que eu tinha acabado de encerar, que cheirava a lavanda e a dignidade. O cheiro do perfume caro dele brigou com o cheiro do meu desinfetante, e o perfume venceu.
Ele não olhou para a nossa televisão nova, nem para a nossa geladeira. Ele olhou para mim, com um sorriso que não chegava nos olhos, e disse: "Bom dia, Dona Lúcia. O café está bom?" Era uma pergunta que já vinha com a resposta. Uma ordem disfarçada de cortesia. Eu servi o café. Minhas mãos, as mesmas que faziam merenda para as crianças da creche, tremiam ao segurar a xícara de louça que eu só usava no Natal. Rael, o temido Sombra, o dono do morro, estava de pé ao lado dele, de cabeça baixa. Ele pegou a xícara da minha mão e a entregou para o homem. "O senhor aceita com açúcar, doutor?" Ele perguntou, com a voz baixa, submissa. A mesma voz que, dias antes, eu ouvi pelo rádio dando ordens que terminariam com a vida de um homem. Naquele momento, na minha cozinha pequena e obsessivamente limpa, a hierarquia do mal ficou clara como o dia. Meu filho era só um gerente, um funcionário de alto escalão, um capataz, mas ainda assim, um funcionário. O verdadeiro dono do movimento não usava chinelo e bermuda. Não morava na favela. Ele usava terno italiano, bebia meu café barato e decidia o destino de centenas de vidas antes de voltar para a sua mansão, com piscina na Barra da Tijuca. Eu estava ali, fingindo limpar o balcão, a testemunha invisível daquela reunião. Eu não entendia as palavras, os códigos, as planilhas que eles olhavam num tablet, mas eu entendia o silêncio. Eu entendia a postura do meu filho, o corpo dele, sempre tenso e pronto para o combate. Estava encolhido. Ele não era o predador. Ali, na minha frente, ele era a presa. E o doutor era o caçador que apenas verificava o estado da sua armadilha, se certificando de que ela ainda era útil e obediente. Quando ele foi embora, o ar da casa demorou a voltar ao normal. Rael não disse nada. Apenas sentou no sofá e ficou olhando para a porta fechada, como se a sombra do doutor ainda estivesse ali. Eu sabia, com um frio na espinha, que aquela visita não tinha sido um ato social. Tinha sido a entrega de uma nova tarefa, uma nova encomenda. E eu tinha a terrível certeza de que o preço daquele café seria pago com a vida de alguém. Eu só não sabia que seria a alma do meu filho. Ele não chegou em casa comemorando. Não havia festa no olhar dele. Apenas um deserto. Ele entrou pela porta dos fundos, tropeçando nos próprios pés, como um bêbado de cachaça barata. Mas ele não estava bêbado de álcool. O cheiro que vinha dele era uma mistura azeda de pólvora, suor frio e do esgoto da viela onde a alma dele tinha acabado de morrer. Seus olhos, que um dia brilharam de raiva, agora eram apenas 2 buracos vazios, a janela de uma casa abandonada. Ele me olhou, mas não me viu. Ele não disse uma palavra. Apenas se sentou no chão da cozinha, encostado na geladeira nova que zumbia como um inseto, indiferente à nossa tragédia. Suas mãos, as mesmas que eu ensinei a amarrar o cadarço do tênis, tremiam sem parar. Ele as olhava como se pertencessem a outra pessoa, um estranho que tinha invadido o corpo dele. Eu vi uma mancha escura debaixo de uma das unhas e meu estômago se revirou. Eu sabia que não era graxa, não era terra, era a assinatura do diabo. Sem pensar, eu o levantei pelo braço. Ele veio sem resistência, leve como um fantasma. Levei-o para o banheiro, para o nosso chuveiro pequeno, com a cortina de plástico desbotada. Abri a água e o coloquei debaixo dela, de roupa e tudo. A água fria batia no corpo dele e escorria pelo chão, levando a sujeira visível. Mas eu sabia que a mancha de verdade estava por dentro. Peguei o sabonete e comecei a esfregar suas costas, seus braços, como se estivesse dando banho num menino depois de um jogo de bola na lama. Foi o toque da minha mão, o cheiro do sabonete barato de erva doce, que o quebrou. O corpo dele, duro e tenso, desabou. Ele se ajoelhou no chão do boxe e começou a chorar. Não era o choro de um homem, de um bandido arrependido. Era o uivo de uma criança perdida. O som que ele fazia quando caía e ralava o joelho.
Um som agudo, desesperado, que pedia por um colo que pudesse fazer o mundo parar de doer. E eu, a mãe dele, só podia assistir a água levar suas lágrimas ralo abaixo. Eu o abracei ali, no chão molhado do banheiro, no meio daquela sujeira toda. Ele enterrou o rosto no meu ombro e as palavras vieram, quebradas, afogadas, em soluços. Ele me pediu, mãe, ele me pediu para não fazer, na frente da filha dele. Ele repetiu aquilo de novo e de novo, como uma reza ao contrário. Naquele momento, eu entendi. A ordem do doutor não foi apenas matar um homem, foi destruir uma alma. E a do meu filho foi a primeira da lista. Enquanto eu o segurava, eu percebi a verdade terrível. O menino que eu criei, o Rael que tinha medo de trovão, não estava mais ali. Ele tinha ficado para trás, naquela esquina, junto com o corpo do delegado e o olhar de uma criança. Aquele que eu abraçava era outra pessoa, uma casca, um fantasma habitando o corpo do meu filho. O Sombra tinha voltado para casa, mas o preço da viagem tinha sido a vida do meu menino. A morte dele não viria de um tiro da polícia. Ela já tinha acontecido. Eu o ajudei a se secar, a vestir uma roupa limpa. Ele se deitou na cama e adormeceu em segundos. Um sono pesado, sem sonhos. O sono dos mortos. Eu o cobri com o lençol bordado que foi da minha mãe. O mesmo que o cobria quando ele tinha febre. Mas naquela noite, eu não estava cobrindo meu filho para protegê-lo do frio. Eu estava escondendo a prova de um crime. O corpo de uma alma assassinada. E eu sabia que a parte mais difícil ainda estava por vir. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei sentada numa cadeira ao lado da cama dele, vendo-o dormir. No sono, o rosto dele perdia a dureza. As linhas de preocupação sumiam. E ele voltava a ser o meu menino. O Rael de bochechas redondas. O monstro ia embora e só sobrava a criança. Foi ali, no silêncio da madrugada, vendo a paz que ele só encontrava quando estava inconsciente, que a minha covardia acabou. Eu não ia mais ser a testemunha invisível do fim dele. Eu ia tentar ser a arquiteta de um recomeço. Fui na despensa, no saco de feijão, e enfiei a mão. O toque frio e pesado do ouro me deu um arrepio. Peguei a menor barra, que ainda assim pesava uma vida inteira. Voltei para o quarto e o acordei com um toque no ombro. Ele abriu os olhos, já em alerta, a mão procurando instintivamente algo que não estava lá. "Vamos embora, meu filho", eu sussurrei, mostrando a barra de ouro. "A gente vende isso. Vamos para o Ceará, para a terra da sua avó. Uma casa simples, um quintal. Ninguém precisa saber." Ele olhou para o ouro na minha mão e depois para mim. E então, ele riu. Não foi uma risada de alegria. Foi o som de algo quebrando por dentro. "Mãe", ele disse com a voz cansada. "A senhora não entende. Essa gente não tem fronteira. A coleira deles alcança qualquer lugar." Mas eu não desviei o olhar. Eu o encarei com uma força que nem eu sabia que tinha. Eu não estava pedindo. Eu estava afirmando. E ele viu algo nos meus olhos. Talvez a mãe que o defendeu de tudo quando era pequeno. O riso dele morreu. Ele ficou em silêncio por um longo minuto, olhando para as minhas mãos, segurando aquele pedaço de desgraça dourada. Talvez ele não acreditasse na fuga, mas acreditou na minha fé. Ou talvez estivesse apenas cansado demais para lutar, até mesmo contra a esperança. "Tá bom, mãe", ele disse, tão baixo que quase não ouvi. "Tá bom, a gente vai." Naquele instante, o ar do quarto mudou. O peso que nos esmagava pareceu se aliviar, nem que fosse por um momento. Pela primeira vez em anos, nós planejamos algo juntos que não envolvia medo. Falamos baixo, sentados na beirada da cama, como dois fugitivos. Decidimos ir de ônibus, para não chamar atenção. Ele desenhou um mapa num pedaço de pão, mostrando uma cidadezinha no interior que ele tinha visto na internet. Eu falei de plantar coentro e tomate no quintal, e ele sorriu. Um sorriso de verdade, pequeno, enferrujado.
mas que chegou aos olhos. O Sombra sumiu e o meu Rael estava ali, sonhando com um pedaço de terra. Comecei a fazer uma mala, uma só velha, de lona. Eu não peguei as roupas de marca, nem os tênis caros. Peguei as camisetas velhas dele, as minhas saias de chita, a toalha de mesa bordada que foi da minha mãe e o pequeno São Jorge da despensa. Eu estava deixando para trás a gaiola de ouro. Tudo que o dinheiro sujo comprou. Cada peça de roupa que eu dobrava era um adeus àquela vida. Uma tentativa de me purificar. A mala não estava cheia de coisas. Estava cheia da nossa história. A mala ficou pronta, encostada na porta, como uma promessa. Combinamos de sair antes do sol nascer, pegar o primeiro ônibus da rodoviária. Naquela noite, a casa teve paz. Jantamos pão com manteiga, em silêncio. Mas não era um silêncio de tensão. Era de expectativa. Eu olhei para o meu filho e vi o menino de novo. Eu me permiti acreditar. Rezei a noite toda, pedindo a Deus que nos deixasse ir. Foi o meu maior erro. O telefone tocou antes do galo cantar. Aquele toque. A música eletrônica, curta e agressiva, que sempre foi meu gatilho de pânico, rasgou o silêncio da nossa esperança. Eram 4 da manhã. O som parecia vir das paredes, do chão, do inferno. Rael, que dormia um sono leve de soldado, saltou da cama. Ele atendeu no segundo toque. Eu fiquei na porta do quarto, a mão no peito, vendo a silhueta dele contra a luz fraca que entrava pela janela. Ele não disse nada, apenas ouviu. E eu vi suas costas, antes retas com a promessa da fuga, se curvarem lentamente, como se um peso invisível o esmagasse. Ele desligou e ficou parado, de costas para mim, olhando a nossa viela que começava a te acordar. O telefone escorregou da mão dele e caiu no chão, mas não fez barulho. Caiu sobre um tapete velho. O silêncio que se seguiu foi mais assustador que qualquer grito. "O que foi, Fiat, meu filho?" Eu perguntei, com a voz já sabendo a resposta. Ele se virou. O rosto dele era uma máscara de cera, sem vida. Era o doutor. Ele disse, a voz oca. Ligou para dar os parabéns. Conseguiu uma bolsa integral para Alice, na melhor escola da Barra. Eu não entendi. Meu cérebro, lento pelo sono e pelo medo, tentava processar a informação. Uma bolsa? Naquele momento, parecia uma gentileza cruel, um deboche do destino. Mas então Rael continuou, e cada palavra era um prego no nosso caixão. Ele disse que faz questão de acompanhar o desenvolvimento dela de perto. Disse que é bom saber que a menina está segura. Não é, mãe? Longe de toda essa confusão. A palavra segura ecoou no quarto. Não era uma promessa, era uma sentença. A coleira não estava mais só no pescoço dele. Rael olhou para a mala de lona encostada na porta. A nossa única mala, cheia de roupas velhas e sonhos de um quintal no Ceará. Ele caminhou até ela e, com a ponta do pé, empurrou-a para o canto, de volta para a escuridão. O gesto foi pequeno, quase imperceptível, mas foi a rendição mais absoluta que eu já vi. Ele, o Sombra, o homem que fazia o morro tremer, tinha acabado de ser informado, da maneira mais educada e cruel possível, que sua filha era uma refém. E que a gaiola dela seria a mais bonita e cara de todas. A esperança morreu ali, naquele quarto, antes mesmo de o sol nascer. Eu olhei para o meu filho, para o rosto dele, que tinha envelhecido mais 20 anos naquela ligação, e entendi a verdade das palavras dele. Essa gente não tem fronteira. A fuga nunca foi uma opção. Nós não estávamos presos no morro. Estávamos presos neles. Naquele momento, eu não precisei que ninguém me contasse o que viria a seguir. Eu soube, com a certeza fria, que só uma mãe tem, que eu estava velando meu filho vivo. A única pergunta era quando o enterro seria. E o fim chegou. Não foi numa grande operação, com helicópteros e câmeras de TV. Foi numa noite quieta, numa viela escura que nem nome tinha. A versão oficial, que vocês leram no jornal, foi
Troca de tiros durante uma patrulha de rotina. Uma mentira limpa, conveniente. Disseram que ele resistiu à prisão. Mas o Rael não resistia a mais nada há muito tempo. Ele foi executado. Uma queima de arquivo. Uma peça descartada do tabuleiro quando ela não era mais útil. E já sabia demais. Hoje, eu vivo com a minha neta. A pensão chega todo mês, pontual, num depósito anônimo na minha conta. O dinheiro do doutor. O dinheiro que comprou a vida do meu filho agora paga aqui a escola de elite da filha dele. Eu a vejo crescer, falando inglês, aprendendo sobre um mundo que nunca será o nosso. Ela é a minha bênção e a minha maldição. O último elo da corrente que me prende a ele, a gaiola de ouro mais bonita que o diabo já conseguiu construir. Meu filho virou um número na estatística, um corpo na vala comum da memória. O doutor, ele não foi só reeleito. Ele virou ministro da Justiça. Eu o vejo na televisão, falando em combater o crime, usando o fantasma do meu Rael como palanque para sua carreira. O ouro comprou tudo. A morte do delegado, a carreira do político, a educação da minha neta. E comprou-lhe o meu silêncio. Pelo menos, comprou até agora, porque o silêncio também tem um preço, e eu não aguento mais pagar.